Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem do vídeo de hoje é a seguinte, vamos parar e analisar a questão do preconceito. O que de fato é o preconceito? Se a gente for olhar no dicionário, né, no pai dos burros, o dicionário diz o quê? Que o preconceito é você estabelecer um conceito previamente antes de conhecer uma pessoa. É você julgar um livro pela capa, é você julgar uma pessoa antes de conhecer ela de fato. Ou julgar ela com base nos seus próprios conceitos, nas suas próprias regras, de acordo com as coisas que você pensa sobre o mundo, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é bom, sobre o que é ruim. Então vamos analisar uma questão, se a gente parar para pensar, das pessoas que estão presas, dos criminosos, os prisioneiros, independente do crime. Se foi sequestro, se foi assalto, se foi roubo, se foi tráfico, se foi extorsão, assassinato, estupro, não importa o crime. Falando de todos os crimes que existem. Existem mais prisioneiros que são homens ou existem mais prisioneiros que são mulheres? Existem mais prisioneiros héteros ou mais prisioneiros homossexuais ou bissexuais? Existem mais prisioneiros brancos ou existem mais prisioneiros negros? Existem mais prisioneiros de qual faixa etária? Existem mais prisioneiros de classe média baixa? Ou de classe média média, né, intermédia? Ou de classe alta? A classe social, né, a quantidade de dinheiro que aquela pessoa tem, o poder aquisitivo que aquela pessoa tem, foi o motivo que fez ela cometer o crime? O órgão genital dela, o formato físico do corpo dela, se ela é gorda, se é magra, se é baixa, se é alta, foi o que fez ela cometer o crime? A raça dela, se ela é branca, se ela é negra, foi o que fez ela cometer o crime? A pessoa com o tipo de pessoa que ela transa, né? Se ela é heterossexual, se ela é bissexual, se ela é homossexual, foi o que fez ela cometer o crime? A pessoa em que ela vota, o candidato que ela vota, ou de direita ou de esquerda, foi o que fez ela cometer o crime? A religião que ela tem foi o que fez ela cometer o crime? Né? Então, assim, se a gente parar para analisar qual que é a importância do preconceito, qual que é a questão X do preconceito, é a questão de usar para dividir o gato, igual está no livro da arte da guerra, dividir para conquistar, a manipulação da massa. É você querer ter o domínio da massa e usar essas questões, raça, gênero, classe social, órgão genital, quem vota, com quem transa, a classe social, a raça, todas essas questões para manipular, como se isso fosse o que importa sobre a pessoa, como se isso fosse o que define a moral, define o caráter daquela pessoa, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda mais quando é os combos associados. Ah, você é de tal raça, você é de tal gênero, então você tem que votar em tal candidato. Você tem tal classe social, então você tem que votar em tal candidato. Você transa com tal tipo de pessoa, você frequenta tal tipo de religião, então você tem que votar em tal candidato. Manipulação de gado, pura manipulação de gado. Aí se pega uma pessoa que trabalha no sistema carcerário, no sistema de prisão, trabalha em alguma cadeia qualquer aí, ou tem algum convívio próximo, né, ou trabalha em alguma dessas profissões, né, que é policial, ou que é juiz, ou que é advogado, ou que é escrivão, ou que é alguém que fica ali na faxina, porteiro, e sim de presídios e de coisas relacionadas, uma pessoa que convive naquele meio. Ela tá ali, ela vê o quê? Ela vê claramente a maioria dos prisioneiros de qual raça que são. Então a maioria dos prisioneiros ali com quem ela convive tem ali tal raça, tem ali tal gênero, tem ali tal classe social. O dia dela, ela passa, a maior parte do dia dela, o dia a dia dela, ela passa com pessoas que têm tal raça, tal classe social, a maioria deles que são prisioneiros e estão ali. Então essa pessoa sai para a vida dela, ela vai em outros lugares, faz viagem de férias, etc, encontra com outras pessoas, ela vai conversar com outras pessoas. E aí ela vai ser passada a ser considerada racista, passada a ser considerada uma pessoa preconceituosa, de acordo se ela falar alguma coisa sobre o dia a dia dela, sobre o que ela está acostumada a ver ali no dia a dia dela. Ela acha, fulano tem tal raça, fulano tem tal gênero, então é mais provável que fulano possa cometer um crime. Porque no dia a dia dela ela convive ali com aquilo ali. Ela vê fulano que tem tal raça, que tem tal gênero,
a tendo tal tipo de atitude que parece muito com a atitude que os prisioneiros têm lá no dia a dia deles. Com o gosto que os prisioneiros têm lá um tipo de tatuagem específica, lá do desenho, por exemplo, tem o negócio da carpa lá, que é o desenho de peixe, né, que é os criminosos usam para definir, acho que é assassino, se eu não estiver enganado. Se você é assassino, você tem uma tatuagem lá com o desenho da carpa. Matador de policial, se eu não me engano, uma parada assim. Então a pessoa convive ali naquele meio, aí ela sai desse meio, vai para outro meio qualquer, vai numa viagem e tal, aí ela vê uma pessoa lá que tem uma tatuagem da carpa, aí pra ela, pronto, ela já tem um preconceito que aquela pessoa lá é uma criminosa assassina de policial. Só que aquela pessoa que nunca chegou perto de nenhum presídio, nunca teve nenhum convívio ali com coisa relacionada, às vezes é um filho de um pescador. Às vezes gosta tanto de peixe e o peixe preferido dele é a carpa. Aí ele fez tatuagem de carpa porque ele gosta muito de peixe, porque acha o peixe favorito dele. Às vezes o primeiro peixe que ele comeu na infância foi uma carpa que o pai dele pescou, e aí pouco depois o pai dele morreu, então a carpa remete ele ao pai dele. Então para ele tem outro significado totalmente diferente, a tatuagem de carpa, do que o significado que tem ali para quem está no sistema prisional, que trabalha nas áreas criminosas ali, convive com os criminosos que tem a tatuagem de carpa porque mataram o policial. São mundos totalmente diferentes. E aí o preconceito vem dessa pessoa falar que trabalha, tá no mundo e vai lá pro outro mundo, falar alguma coisa e pronto, todas as pessoas do outro mundo vão julgar aquela pessoa ali como sendo preconceituosa, como sendo racista, como sendo isso, como sendo aquilo. E sem conhecer aquela pessoa. Elas estão fazendo um preconceito, elas estão reclamando, acusando o outro de ser preconceituoso, mas elas estão tendo o preconceito primeiro. Elas estão criando o preconceito primeiro. Essa é a questão. Esse é o X da questão do preconceito. A maioria das pessoas que pede respeito não respeitam os outros, não se dão ao respeito. Porque o respeito não é um direito. O respeito é uma conquista. Porque se o respeito fosse um direito, todo ser humano tem o direito de ser respeitado, então temos que respeitar Hitler, temos que respeitar Lula, temos que respeitar Bolsonaro, temos que respeitar Mussolini, temos que respeitar Stalin, todos os assassinos, todos os estupradores, todos os ladrões, todos os sequestradores, todos os estupradores, porque todos eles são seres humanos, então temos que respeitar eles todos. Faz sentido? Eu acho que não faz. Eu acho que o respeito é uma conquista, que você conquista o respeito se dando ao respeito e respeitando os outros também. Seu direito termina onde começa o direito do outro, e o direito do outro termina onde começa o seu direito. E no seu direito está a liberdade de expressão, está o poder falar, expressar, sem ser usado isso, sem que você fale, seja usado como régua para medir, para te julgar, para te condenar. Porque isso não é ter liberdade de expressão, já tem uma liberdade de expressão irrestrita, que é o que os escravos tinham. O escravo não podia falar o que ele pensa, o que ele acha disso, o que ele acha daquilo, o que ele gosta, o que ele não gosta. O escravo não podia se expressar, o escravo tinha liberdade de expressão irrestrita. Restrita, aliás, né? Ele falava, se o patrão se sentiu ofendido pelo que o escravo falou, por lei, a lei da Shibata, o patrão tem o direito de julgar e punir aquele escravo, para que seja de exemplo para os outros escravos não poderem seguir aquele mesmo caminho. Então, a liberdade de expressão é o direito primordial, porque se você não tem liberdade de expressão, você é escravo. Simples assim. E tem que ser uma liberdade de expressão irrestrita, sem restrição nenhuma. Você não pode ser julgado pelo que você fala. Porque falar é uma coisa e fazer é outra totalmente diferente. Você pode falar, eu vou voar. Eu vou voar sem usar nenhum helicóptero, sem usar nenhum balão, só com o meu corpo mesmo. Vou voar. Você pode falar isso. Não quer dizer que você vai fazer de fato. Agora você realmente voar sem usar nenhum implemento, usando só o seu corpo físico, por enquanto é impossível, por algum motivo, por alguma razão, porque ninguém conseguiu fazer ainda. Até o dia que alguém consiga fazer de verdade. Mas, enfim, né, foi importante só falar sobre essa metáfora do que é falar é uma coisa e fazer é outra totalmente diferente. Então, tá aí o vídeo. Paz pra todos. Fui.